Olá pessoal, Shalom aqui desde Jerusalém e hoje estamos de volta para conversar a respeito do que aconteceu com o túmulo do rei Davi. O rei Davi, sem dúvidas, é o mais importante e o mais famoso da história de Israel. Mas não necessariamente porque a extensão do seu domínio e a importância do seu reino foram as maiores, digamos, na história da nação. Na verdade, Davi era um menino simples, um pastor de ovelhas que foi tirado do monturo, do lixo. Um menino que tocava as suas músicas, compunha os seus salmos enquanto apacentava os seus animais e também fazia entrega de queijos, no que eu chamo de iFood da Judéia. Mas talvez seja essa simplicidade, talvez seja essa autenticidade do rei Davi que marca a sua existência na história do povo hebreu. E assim, mesmo de uma origem humilde, mesmo sendo descendente de moabitas, o rei Davi se tornou o rei mais importante da história de Israel e se tornou um dos grandes profetas do povo judeu. Bom, nós já temos outros vídeos aqui no canal que falam um pouco sobre a história do rei Davi. Então hoje eu ainda não vou entrar nesse tema, mas eu quero conversar com vocês a respeito do que aconteceu pós a vida de Davi. Estou falando do túmulo de Davi. O que aconteceu com o túmulo do rei Davi? Na cultura judaica, honrar a memória daqueles que já se foram, que já partiram, é um grande mandamento, é um grande ato de justiça, uma grande mitzvah. Na realidade, é chamado de mitzvah shel emet, um mandamento verdadeiro. Isto porque as pessoas que já se foram, obviamente, elas não podem te devolver aquele ato de bondade que você está fazendo por elas. E por isso esse grande mandamento até hoje é seguido aqui em Israel. Nós temos grandes marcos, grandes túmulos que guardam os restos mortais daqueles grandes profetas, reis, sacerdotes que passaram pela história da nação de Israel. A gente pode falar então do túmulo dos patriarcas, o túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, Rebeca, Leia, o túmulo de Raquel em Belém, o túmulo de José em Siquém ou Nablus. Mas há um túmulo muito especial, que é o túmulo que nós vamos tratar hoje, o túmulo do rei Davi, que ele fica hoje dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém. E é claro que esses túmulos hoje em Israel são locais considerados locais sagrados, onde as pessoas vão e fazem as suas rezas, prestam homenagens às pessoas que estão sepultadas ali, mas eu devo esclarecer que não são rezas que são feitas para os falecidos, para os mortos. Na realidade, a comunicação com os mortos é algo que é totalmente proibido no judaísmo. O que são feitas ali são rezas a Deus. E, na realidade, acredita-se que nesses locais existe, digamos que, um respeito divino maior, uma conexão divina maior por causa da honra e do mérito das pessoas que ali estão sepultadas. Dentre esses túmulos ilustres está o túmulo do rei Davi, certamente um dos mais visitados aqui em Israel. Nós temos aqui centenas de milhares de pessoas que todos os anos visitam o túmulo do rei Davi. Mas e se eu te falasse que existe uma grande possibilidade de que esse, onde eu estou aqui agora, não seja necessariamente o verdadeiro túmulo de Davi? No quarto século, quando Jerusalém foi reconstruída pelos cristãos, no período bizantino, existe uma lenda de que o túmulo de Davi ficava na cidade de Belém, a sua cidade natal.
Mas na realidade é uma outra lenda, uma lenda do IX século, que começa a se desenvolver com a entrada dos persas na Terra Santa, que o túmulo de Davi se torna famoso, mas agora não em Belém, mas sim em Jerusalém. Mas acontece que o túmulo de Davi, que é celebrado em Jerusalém desde o IX século, como essa localização que vocês estão vendo, na realidade ele não tem base arqueológica e base bíblica, até porque nós sabemos que essa parte de Jerusalém não existia no período davídico. E nós sabemos também, pelos registros bíblicos, de que o rei Davi ele foi uma exceção. Apesar de os hebreus e os israelitas da época terem por costume enterrar os seus mortos do lado de fora das muralhas da cidade, os reis, profetas e sacerdotes poderiam sim ser enterrados, sepultados dentro das muralhas de Jerusalém. E assim foi feito, segundo o texto bíblico, com o rei Davi. Ele foi sepultado dentro das muralhas de Jerusalém. Mas se o túmulo de Davi não está aqui, será que nós temos alguma outra opção onde esse grande rei de Israel poderia ter sido sepultado? Sim, nós temos. A outra opção fica no Monte Sião, onde a verdadeira Jerusalém começou, na cidade de Davi. E é para lá que eu vou levar vocês agora. Mas vem cá, você já se inscreveu no canal? Se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Aperta também o sininho, assim você vai receber as notificações de tudo que eu postar aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, deixa também o seu like se eu gostei e compartilha com seus amigos. Pode ter certeza que isso vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Mas vamos lá, vamos continuar no nosso vídeo. Bom pessoal, chegamos finalmente ao local onde, segundo a arqueologia e o texto bíblico, é o local mais plausível de se dizer que era o túmulo do rei Davi. Junto às muralhas da antiga cidade de Jerusalém, as muralhas originais de Jerusalém. Não as muralhas que a gente vê hoje do século XVI na cidade, reconstruídas por Sulemão Magnífico, mas eu estou falando das muralhas reconstruídas por Neemias. Junto dessas muralhas, nós temos cerca de 8 grutas, mas a gruta mais importante é a Gruta T1, onde, segundo alguns arqueólogos, é a gruta que contém o túmulo do rei Davi. Mas vamos lá para dentro, vamos ver o que tem de verdade dentro do túmulo do rei Davi. E eu estou dentro do que os arqueólogos identificaram como a Gruta T1. A Gruta T1 seria uma possibilidade para o túmulo de Davi. A gente sabe, por referências bíblicas, que Davi, como eu já falei para os senhores, foi uma exceção. Por ele ser um rei, ele foi sepultado dentro das muralhas de Jerusalém. Mas depois, na reconstrução da cidade, foi identificado que os muros de Jerusalém eles foram reconstruídos por Esdras, Neemias, e esses muros eles foram reformados até, conforme diz o texto bíblico, o túmulo de Davi. O túmulo fica bem próximo aos muros da cidade velha de Jerusalém, a cidade bíblica de Jerusalém. Além disso, há outros arqueólogos, como Joel Kramer, que ele diz que o rei Ezequias, quando ele vai fazer o seu túnel, que desviava as águas da fonte Gihon, as águas de Jerusalém, quando ele faz esse túnel, ele vai fazer com que as águas elas divirjam, que elas façam uma curva e não passem pelos túmulos reais, que são os túmulos que nós estamos agora, nessas grutas. Então, de algum modo, faz algum sentido. Uma outra prova que a gente poderia utilizar é a inscrição de Teódotos, que é uma inscrição de uma sinagoga, uma hospedaria que ficava na frente do túmulo de Davi. Além disso, as escadas que eu acabei de descer eram escadas de um mikve, um banho ritualístico que os judeus faziam, muitas vezes quando também passavam por cemitérios. Então, se eles estão em um local impuro, que é o cemitério, tem que subir a Jerusalém para o templo, o que eles têm que fazer? Ao sair do cemitério, se purificar. Então essas são algumas das provas, junto dos textos bíblicos, que nós temos para falar que é bem possível que esse seja o túmulo de Davi. Mas uma grande pergunta que a gente tem que fazer é, se esse for realmente o túmulo de Davi, por que ele está vazio? Bom,
nós temos referências históricas a respeito do túmulo de Davi e o que aconteceu com os restos mortais de Davi. Uma primeira referência histórica é quando um rei Asmoneu, que estava em Jerusalém, ele vai saquear o túmulo de Davi em tempo de tomar essas riquezas e entregar para os gregos que estavam se aproximando da Terra Santa. Mas há também um outro evento citado no livro Guerras e Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, onde ele menciona que mais uma vez o túmulo de Davi foi saqueado e vilipendiado. Ele cita uma história a respeito de Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar as crianças e perseguiu o menino Jesus. Herodes o Grande, ele teria enviado pessoas para saquear o túmulo de Davi. Mas diz a lenda, também contida no livro de Flávio Joséfo, que eles chegam para saquear o túmulo, mas quando eles chegam perto do túmulo em si, do corpo de Davi, um anjo para os soldados romanos para que eles não consigam tocar no corpo de Davi. Essa é a história, digamos que essa é a lenda que está contida no livro de Flávio Joséfo. E a última referência histórica a respeito do que aconteceu com o túmulo de Davi vai estar registrada no Talmud, quando se discute a respeito da destruição de Jerusalém promovida pelo imperador Adriano, imperador de Roma. Há um vídeo aqui no canal só sobre o imperador Adriano e quais foram as mudanças que ele fez em Jerusalém. E eu te convido a assistir esse vídeo aqui no canal. Mas a gente sabe que Adriano ele vai expulsar os judeus e destruir os seus locais sagrados. E diz o Talmud que Adriano ele destrói o túmulo de Davi e o túmulo de Salomão, o que a Bíblia chamava realmente de túmulos reais da casa de Davi. Além disso, a gente sabe que ele vai reconstruir Jerusalém. E há indícios nessa mesma colina, nessa mesma formação rochosa de calcário onde está o túmulo de Davi, que além do túmulo ser destruído, também foram cortadas dessas pedras grandes blocos de calcário para a reconstrução de Jerusalém. Então é bem possível que realmente todo esse acontecimento, segundo a datação arqueológica, segundo os textos bíblicos e segundo as fontes históricas, tenha acontecido aqui. Que realmente esse seja o túmulo de Davi. Infelizmente, o túmulo de Davi, como vocês podem ver agora, está completamente vazio e não há uma informação histórica específica sobre o que aconteceu com seu corpo. Mas a gente pode imaginar que, dentre esses muitos saques, dentre essas muitas ocasiões onde o túmulo foi vilipendiado, também o seu corpo foi tomado. E o mais triste é que, como é um território disputado entre um bairro árabe e um bairro judaico, também o túmulo vocês podem ver que de algum modo está abandonado. E vocês veem aqui como que passaram pessoas por aqui, queimaram alguma coisa. Vamos ver alguns restos de madeira. Alguém fez inclusive uma sala ali em cima, onde realmente era o túmulo. Esse túmulo ele foi expandido 2 vezes, a gente vai ter 2 momentos históricos do túmulo. Mas vamos subir ali, eu quero ver o que tem ali em cima. Você vem comigo? Olha só, pessoal, tá bem perigoso aqui. Olha ali embaixo. Mas vocês veem o que foi feito com o túmulo de Davi. Agora temos um sofá, marcas de queima, vários restos de lixo e aqui uma escada improvisada que as pessoas colocaram para subir, enquanto elas queimam alguma coisa também ali atrás. Bom, bem triste, né? Do rei Davi hoje sobraram apenas as histórias, os resquícios arqueológicos e, é claro, o respeito, o carinho e a admiração que as grandes religiões monoteístas têm por ele. Uma admiração tão grande que até hoje aqui em Israel a gente canta uma música muito famosa que diz David Melech Israel, Rai Vekayam. Davi, o rei de Israel, vive para sempre. E talvez, como Davi, a melhor forma de se permanecer vivo não seja através de um registro físico, material, de uma cultura que um dia existiu e passou. Talvez a melhor forma de se permanecer vivo seja construído um legado na mente e no coração dos homens. Certamente esse legado, amando a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a ti mesmo, seja o maior legado que nós possamos deixar nesse mundo. Talvez sejamos no final como o rei Davi,
e mesmo que não sobre de nós nem os ossos e o pó, ainda assim nós viveremos para sempre. Senhores, Shalom, desde Jerusalém.